Um milionário fica preso no elevador com sua ex-esposa. Mas o que acontece nos minutos seguintes muda completamente suas vidas e vai te deixar sem palavras. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A Torre JK se erguia como uma lança de cristal e aço contra o céu paulistano, seus 40 andares refletindo as luzes douradas do entardecer que se filtravam entre as nuvens baixas de fevereiro. No 36º andar, Gustavo Pereira bateu com força a pasta que continha os documentos da fusão mais importante de sua carreira empresarial. Os nós dos dedos brancos evidenciando a tensão acumulada durante as últimas 3 horas de negociações. A sala de reuniões havia ficado impregnada do aroma de café frio e o eco de vozes alteradas, testemunhos silenciosos de uma reunião que havia terminado pior do que o esperado. Os sócios japoneses haviam rejeitado sua proposta final, e Gustavo sabia que teria que reformular toda a sua estratégia antes de segunda-feira. Aos seus 42 anos, ele havia construído um império imobiliário que se estendia de São Paulo a Porto Alegre. Mas esta operação representava algo mais que dinheiro. Era sua oportunidade de demonstrar que podia competir no mercado internacional. Caminhou pelo corredor de mármore travertino, com passos que ecoavam como um metrônomo irregular. Seu terno Armani amassado depois das horas de tensão, a gravata levemente afrouxada em um gesto que poucos haviam visto em Gustavo Pereira. Sua assistente, Cecília, havia tentado lembrá-lo de que ele tinha um jantar beneficente naquela noite, mas ele havia desconsiderado a sugestão com um gesto de mão. Precisava de tempo para processar o fracasso e planejar seu próximo movimento. O elevador panorâmico o esperava com suas portas de aço polido abertas, como um convite para escapar da torre que, naquele momento, se sentia mais como uma prisão dourada do que como o símbolo de seu sucesso. Gustavo pressionou o botão do térreo enquanto revisava obsessivamente os documentos, seus olhos treinados para detectar qualquer detalhe que pudesse ter passado despercebido, qualquer cláusula que pudesse reverter a situação. O murmúrio quase imperceptível do elevador era o único que acompanhava seus pensamentos quando finalmente levantou a vista e se deparou com uns olhos que conhecia muito bem. Beatriz Silva estava de pé no canto oposto do elevador, seus cabelos castanhos presos em um coque elegante que deixava ver os brincos de pérolas que ele lhe dera em seu 3º aniversário de casamento. Ela vestia um tailleur azul marinho que acentuava sua figura esguia, e em suas mãos segurava uma pasta de couro que Gustavo reconheceu imediatamente. Era a mesma que ela usava quando trabalhava nos projetos mais importantes de seu escritório de arquitetura. Os 5 anos de silêncio entre eles se materializaram no ar-condicionado do elevador, criando uma tensão tão espessa que parecia dificultar a respiração. Gustavo sentiu seu pulso acelerar, não pelo trabalho perdido, mas pela presença da única mulher que havia conseguido atravessar suas defesas emocionais. Beatriz, por sua vez, mantinha a compostura com aquela elegância natural que a havia caracterizado desde o dia em que se conheceram em uma conferência sobre arquitetura sustentável em Florianópolis. Gustavo, murmurou ela com uma voz que conservava o mesmo timbre suave que havia apaixonado Gustavo 15 anos atrás, embora agora houvesse uma nota de surpresa e talvez algo de apreensão. Beatriz, respondeu ele, sua voz mais rouca do que pretendia, enquanto tentava organizar mentalmente os documentos que tinha nas mãos, mais por nervosismo do que por necessidade real. O elevador continuava sua descida silenciosa, os números mudando na tela digital. 30, 29, 28. Gustavo se perguntou o que ela fazia na Torre JK,
se havia vindo ver algum cliente ou se, como comentava o meio arquitetônico paulistano, finalmente havia decidido expandir seu escritório para além do Rio de Janeiro. A curiosidade lutava contra seu orgulho, que lhe proibia fazer perguntas que pudessem ser interpretadas como interesse pessoal. Beatriz quebrou o silêncio. Ouvi falar do projeto da Cidade da Justiça. Parabéns! Você sempre soube ver o potencial onde outros só viam obstáculos. O elogio o pegou de surpresa. Durante seu casamento, ela havia sido sua crítica mais construtiva e seu apoio mais incondicional. Mas depois do divórcio, Gustavo havia assumido que qualquer menção de seu nome viria acompanhada de amargura. A genuína cordialidade em sua voz despertou memórias que ele havia trabalhado anos em suprimir. Obrigado, conseguiu dizer enquanto notava que o elevador havia reduzido sua velocidade. Você ainda está no Rio? Sim, mas estou explorando oportunidades em São Paulo. Essa cidade tem algo especial, respondeu ela, e por um momento seus olhos se encontraram com uma intensidade que fez Gustavo lembrar tardes inteiras perdidas em conversas sobre arquitetura e sonhos compartilhados. No 15º andar, o elevador parou com um pequeno tremor que ambos sentiram no estômago. As luzes piscaram uma vez, depois duas, e finalmente se estabilizaram em uma luminosidade tênue que banhou o espaço em tons dourados. Gustavo pressionou o botão do térreo novamente, mas nada aconteceu. O pânico começou a se formar em seu peito, não pela falha mecânica, mas pela perspectiva de estar confinado com a única pessoa que podia ver através de todas as suas máscaras profissionais. O interfone do elevador crepitou com estática antes que uma voz masculina preenchesse o espaço. Senhores, sou Miguel, do Departamento de Manutenção. Detectamos uma falha elétrica em todo o edifício. Vocês estão seguros, mas precisaremos de aproximadamente 6 horas para restabelecer o sistema completamente. Manteremos vocês informados. Gustavo e Beatriz se olharam em silêncio, compreendendo simultaneamente que o destino, a casualidade ou simplesmente a má sorte os havia fechado juntos em um espaço de 3 metros quadrados, obrigando-os a enfrentar 5 anos de palavras não ditas e feridas que nunca haviam cicatrizado completamente. O silêncio que se seguiu ao anúncio do técnico se estendeu entre eles como uma névoa densa, carregada de tudo o que haviam evitado se dizer durante 5 anos. Gustavo afrouxou a gravata com um gesto que Beatriz reconheceu imediatamente. Era sua maneira de ganhar tempo quando se sentia encurralado, um hábito que ele havia desenvolvido desde seus tempos de estudante na Universidade Mackenzie. Beatriz se encostou na parede do elevador, sua pasta de couro pressionada contra o peito como um escudo protetor. Ela havia vindo a São Paulo para uma entrevista que poderia mudar sua carreira. O projeto de restauração do Palácio dos Bandeirantes, uma oportunidade que ela esperava há anos. Agora, em vez de estar a caminho de casa para comemorar com uma taça de vinho chileno, ela estava presa com o homem que havia sido seu marido, seu sócio, seu melhor amigo e, finalmente, sua maior decepção. Você ainda mora na casa de Alphaville? Perguntou Gustavo, quebrando o silêncio com uma pergunta que soou mais íntima do que ele pretendia. Imediatamente se arrependeu de tê-la feito, mas as palavras já flutuavam no ar-condicionado do elevador. Não, respondeu ela com voz medida. Vendi há 3 anos. Agora moro em um apartamento no Bexiga, com vista para os telhados da cidade velha. Não mencionou que havia escolhido aquele bairro precisamente porque estava cheio de vida, de barulho, de gente jovem que a distraía das lembranças de seu casamento silencioso na casa dos arredores. Gustavo assentiu, imaginando mentalmente o tipo de lugar que Beatriz teria escolhido. Ela sempre havia preferido a autenticidade dos bairros históricos à perfeição asséptica dos condomínios modernos.
Durante seu casamento, havia sido ele quem havia insistido na casa de Alphaville, com seu jardim impecável e sua piscina, que raramente usavam. Agora ele se perguntava se aquela decisão havia sido uma das muitas que haviam começado a separá-los sem que ele percebesse. "E você?", perguntou Beatriz, embora imediatamente se perguntasse por que aquilo importava. "Ainda mora na mesma casa?" "Sim", mentiu Gustavo, porque a verdade era mais complicada. Ele havia vendido a casa 6 meses depois do divórcio, incapaz de suportar os espaços vazios onde antes havia estado ela. Agora morava em um apartamento moderno no Jardim Europa, um lugar funcional, mas sem alma, onde podia trabalhar até tarde sem que ninguém notasse sua ausência. O elevador se balançou levemente, um movimento quase imperceptível que fez ambos se tensionarem. Gustavo sentiu os primeiros sinais da claustrofobia que havia desenvolvido depois do divórcio. Um medo irracional de espaços fechados que ele havia mantido em segredo até mesmo de seu médico. Respirou fundo, tentando controlar a sensação de que as paredes se estreitavam à sua volta. "Você está bem?", perguntou Beatriz, notando como Gustavo havia empalidecido. Durante 7 anos de casamento, ela havia aprendido a ler suas expressões melhor do que ninguém e reconhecia os sinais de ansiedade que ele acreditava esconder tão bem. "Perfeitamente", respondeu ele com demasiada rapidez, passando uma mão pelo cabelo em outro gesto que Beatriz conhecia bem. "Só estou calculando o tempo que perderei aqui. Tenho uma teleconferência com Tóquio em 2 horas. Era outra mentira. A conferência havia sido cancelada depois do fracasso da reunião, mas Gustavo precisava manter a ilusão de que tinha o controle da situação, de que aquele encontro fortuito não o afetava mais do que qualquer outro inconveniente empresarial. Beatriz detectou a falsidade em seu tom, mas decidiu não confrontá-lo. Em vez disso, abriu sua pasta e tirou uma garrafa de água, oferecendo-lhe um gole com um gesto que ela havia feito milhares de vezes durante seu casamento. Gustavo a olhou surpreso pela familiaridade do gesto, e por um momento os anos de separação se desvaneceram. "Obrigado", murmurou ele, aceitando a garrafa. Seus dedos se roçaram brevemente quando ele a pegou, e ambos sentiram a descarga elétrica de um contato que outrora havia sido tão natural como respirar. O interfone voltou a crepitar. "Senhores, lamento informar que o problema é mais complexo do que o esperado. Calculamos que precisaremos de pelo menos 8 horas para o restabelecimento completo do sistema." Gustavo fechou os olhos, sentindo como as paredes do elevador se fechavam sobre ele, como as páginas de um livro que ele preferia manter fechado. A notícia das 8 horas havia caído sobre eles como uma sentença. Gustavo afrouxou o colarinho da camisa, um gesto que não passou despercebido por Beatriz, que se lembrava vividamente de como ele sempre precisava de ar quando se sentia preso. Durante seu casamento, ela havia testemunhado aquela mesma reação quando discutiam sobre o futuro, sobre os filhos que nunca chegaram, sobre os sonhos que gradualmente foram sendo arquivados em gavetas fechadas. 8 horas, murmurou Beatriz, mais para si mesma do que para ele, enquanto calculava mentalmente tudo o que teria que reorganizar. Ela havia combinado de jantar com sua irmã Ana, que havia vindo do Rio Grande do Sul especialmente para comemorar seu possível retorno a São Paulo. Agora teria que ligar e explicar que estava presa em um elevador com seu ex-marido, uma situação que soava tão surreal que ela duvidava que alguém a acreditaria. Gustavo sentou-se no chão do elevador, algo que o surpreendeu a si mesmo. O Gustavo Pereira, que o mundo conhecia, nunca teria se sentado no chão de um elevador, amassando seu terno de R$2.000. Mas algo no olhar de Beatriz, algo na familiaridade daquele espaço fechado com ela, o havia despojado de suas pretensões habituais. "Você se lembra quando ficamos presos naquela biblioteca em Paraty?"
Perguntou Beatriz de repente, surpreendendo-se com a própria pergunta. Ela havia se prometido manter a distância, mas as lembranças pareciam ter vida própria. Gustavo levantou a vista e, pela primeira vez em 5 anos, sorriu genuinamente. Passamos a noite toda lendo sobre arquitetura medieval e compartilhando uma barra de chocolate que você tinha na mochila. Você disse que havia descoberto sua vocação naquela noite. Foi quando projetei meu primeiro projeto no papel, admitiu Beatriz, sentando-se em frente a ele no chão do elevador. Um mosteiro imaginário, inspirado em São Bento. Você disse que era brilhante, embora provavelmente fosse terrível. Não era terrível, respondeu Gustavo com uma suavidade que não havia usado em anos. Era ambicioso, como tudo o que você fazia naquela época. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior, menos tenso, mais nostálgico. Gustavo observou como Beatriz havia mudado. Havia uma segurança em sua postura que ele não lembrava de seus anos de casamento, uma tranquilidade que contrastava com a ansiedade que ele próprio sentia constantemente. O que você fazia na Torre JK? Perguntou Gustavo, desta vez com curiosidade genuína em vez de cortesia forçada. Beatriz hesitou um momento antes de responder. Entrevista para o projeto de restauração do Palácio dos Bandeirantes. Acho que vou conseguir. Gustavo se endireitou levemente, impressionado apesar de si mesmo. O projeto do palácio era um dos mais prestigiosos da década, o tipo de trabalho que consolidaria definitivamente a reputação de qualquer arquiteto no Brasil. Isso é extraordinário, Beatriz. Você sempre disse que queria trabalhar com patrimônio histórico. Sim, respondeu ela, surpresa com a sinceridade em sua voz. Depois do divórcio, decidi que era hora de perseguir o que realmente queria, não o que parecia mais seguro ou rentável. A frase pairou no ar como uma acusação velada. Durante seu casamento, Beatriz havia rejeitado vários projetos arriscados para manter a estabilidade financeira enquanto Gustavo construía seu império. Agora, livre dessas restrições, ela havia florescido profissionalmente de uma maneira que ele não havia previsto. Gustavo sentiu uma pontada de algo que não sabia se era orgulho ou arrependimento. Você sempre foi mais corajosa do que eu, admitiu, as palavras saindo antes que ele pudesse filtrá-las. Beatriz o olhou diretamente pela primeira vez desde que haviam entrado no elevador. Não, Gustavo, eu não era corajosa. Era cúmplice da minha própria limitação, mas isso mudou. O interfone permaneceu silencioso, como se até mesmo o sistema de emergência respeitasse a intimidade daquele momento. Gustavo percebeu que, pela primeira vez em 5 anos, estava tendo uma conversa real com alguém, não trocando gentilezas profissionais ou estratégias empresariais. Você é feliz? Perguntou ele, temendo a resposta. Beatriz considerou a pergunta cuidadosamente. Estou completa, respondeu finalmente. O que é diferente, mas talvez melhor do que feliz. A resposta de Beatriz ressoou no espaço fechado do elevador como um sino que marcava o fim de uma era. Completa, repetiu Gustavo mentalmente, saboreando a palavra como se fosse vinho envelhecido. Ele não poderia dizer o mesmo de si mesmo, e a honestidade brutal daquela admissão o atingiu como um soco no estômago. Completa, murmurou ele. É uma palavra interessante. Eu diria que estou funcional. Beatriz inclinou a cabeça, estudando seu rosto com aquela intensidade que ela costumava reservar para os projetos arquitetônicos mais complexos. Funcional não é suficiente, Gustavo. Nunca foi. As palavras cortaram o ar entre eles, carregadas de anos de frustração contida. Gustavo passou a mão pelo cabelo, desarrumado-o pela primeira vez em todo o dia. Durante seu casamento, Beatriz havia sido a única pessoa que ousava lhe dizer verdades incômodas. E aparentemente, 5 anos de separação não haviam mudado isso. Sabe o que é mais estranho? Continuou Beatriz,
sua voz ganhando força. Que durante todos esses anos eu acompanhei sua carreira. Li cada artigo na Folha de São Paulo sobre seus projetos, vi as fotos de suas inaugurações, sempre esperando ver em seu rosto algo que me dissesse que você havia encontrado o que procurava. Gustavo a olhou com surpresa genuína. Você acompanhou minha carreira? Como uma adolescente stalkeando o ex-namorado nas redes sociais, admitiu Beatriz com uma risada amarga. Patético, não é? Mas eu precisava saber se você havia valido a pena. Se destruir nosso casamento havia servido para algo. Eu nunca quis destruir nada, protestou Gustavo, sentindo como a culpa familiar se instalava em seu peito como uma pedra. Pensei que estava te protegendo. Protegendo? A voz de Beatriz subiu uma oitava. Protegendo do quê, Gustavo? De você mesmo, dos seus medos, da sua incapacidade de ser vulnerável? Gustavo levantou-se abruptamente, o espaço do elevador parecendo ainda menor. Você não entende a pressão que eu tinha em cima. Os investidores, os funcionários, sua família que nunca acreditou que eu fosse suficiente para você. Minha família. Beatriz também se levantou enfrentando-o. Sério que você vai culpar minha família? Meu pai admirava você, Gustavo. Minha mãe te queria como um filho. Foi você quem deixou de ir aos almoços de família, quem começou a trabalhar nos fins de semana, quem transformou nossa casa em um escritório. Eu estava construindo um futuro para nós, se defendeu Gustavo, mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, elas soavam ocas em seus próprios ouvidos. Não, respondeu Beatriz com uma firmeza que ele não lembrava. Você estava fugindo de nós. Do compromisso real, da intimidade, de tudo o que implicava ser realmente casado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gustavo sentiu como o ar do elevador se espessava, sua claustrofobia começando a se manifestar em pequenas ondas de pânico que ele lutava para controlar. Beatriz o observava, reconhecendo os sintomas que havia aprendido a identificar durante os últimos meses de seu casamento. Você ainda tem ataques de pânico? Perguntou ela com uma suavidade que contrastava com a dureza de momentos antes. Gustavo a olhou, surpreso pela mudança de tom. Não são ataques de pânico, mentiu ele. Só estresse do trabalho. Gustavo, disse Beatriz, aproximando-se um passo, estamos presos em um elevador. Você pode parar de representar comigo. Foi então que o sistema de ventilação emitiu um som estranho, um gemido mecânico que fez ambos olharem para cima. As luzes piscaram novamente e, desta vez, permaneceram em uma luminosidade tênue que banhou o elevador em tons dourados e sombras longas. Ótimo, murmurou Gustavo, sentindo sua respiração acelerar involuntariamente. Beatriz o observou com cuidado, notando como suas mãos tremiam levemente. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou e tomou uma de suas mãos entre as suas, um gesto que ela havia feito milhares de vezes durante seu casamento, quando ele se sentia sobrecarregado. Respira comigo, disse ela suavemente, como fazíamos em Búzios, lembra? Gustavo fechou os olhos, permitindo-se pela primeira vez em 5 anos ser vulnerável diante de alguém. O contato das mãos de Beatriz sobre as suas desencadeou em Gustavo uma cascata de memórias que ele havia mantido cuidadosamente enterradas. Búzios, o verão antes de seu casamento, quando haviam alugado uma pequena casa em frente ao mar. Foi lá que Beatriz havia notado pela primeira vez seus episódios de ansiedade, quando o estresse de organizar o casamento e expandir seu negócio havia começado a se manifestar em ataques que ele insistia em chamar de fadiga. Inala durante 4 tempos, murmurou Beatriz, sua voz adotando o tom suave e rítmico que ela havia aperfeiçoado durante aquelas tardes à beira-mar. Mantém durante 4, exala durante 6. Gustavo seguiu suas instruções, sentindo como gradualmente seu coração reduzia o ritmo frenético que havia adotado.
Era estranho como, depois de todos aqueles anos, seu corpo ainda respondia instintivamente à orientação de Beatriz, como se ela fosse um farol em meio à tempestade de sua mente. Melhor? Perguntou ela depois de alguns minutos, sem soltar suas mãos. Gustavo assentiu, abrindo os olhos para encontrar o olhar preocupado de Beatriz. Na luz tênue do elevador, ela parecia mais jovem, mais parecida com a mulher de quem ele havia se apaixonado naquela conferência em Florianópolis. Seus olhos conservavam aquela mistura de inteligência e compaixão que havia sido sua perdição desde o primeiro momento. Obrigado, murmurou ele, mas não retirou as mãos. Não tive um tão forte em meses. Quando começaram? Perguntou Beatriz, embora suspeitasse da resposta. Gustavo ficou em silêncio por um momento, lutando contra anos de condicionamento que o impediam de mostrar fraqueza. Depois do divórcio, admitiu finalmente. No início, só em espaços fechados, mas gradualmente, em qualquer situação em que eu sentia que não tinha controle. Beatriz sentiu uma pontada de culpa que tentou suprimir. Durante seu casamento, ela havia interpretado sua crescente rigidez como falta de amor por ela, não como um mecanismo de defesa contra uma ansiedade que ele não sabia como lidar. Você procurou ajuda? Perguntou ela com cuidado. Gustavo soltou uma risada sem humor. Gustavo Pereira não faz terapia, Beatriz. Gustavo Pereira resolve seus problemas trabalhando mais, ganhando mais dinheiro, construindo prédios mais altos. Mas o verdadeiro Gustavo Pereira está aqui, comigo, admitindo que tem ataques de pânico, respondeu ela, apertando suavemente suas mãos. E esse Gustavo me parece muito mais corajoso do que aquele que constrói prédios. O comentário atingiu Gustavo em um lugar profundo que ele havia mantido fechado por anos. Era a primeira vez que alguém equiparava vulnerabilidade com coragem, em vez de vê-la como uma fraqueza que deveria ser escondida. Sabe o que é mais irônico? Disse Gustavo, sua voz apenas um sussurro. Que eu construí um império imobiliário, mas a única casa onde me senti realmente em paz era a que eu compartilhava com você. Beatriz sentiu suas defesas vacilarem. Ela havia passado 5 anos construindo uma versão de si mesma que não precisava de Gustavo Pereira, que havia superado a decepção e a dor de seu casamento fracassado. Mas aquele homem vulnerável, aquele Gustavo que admitia seus medos e falava de paz perdida, era exatamente o homem de quem ela havia se apaixonado. Gustavo, começou ela, mas ele a interrompeu. Não, deixa eu dizer isso. Preciso dizer. Gustavo respirou fundo, usando a técnica que ela acabara de lhe ensinar. Eu te perdi porque tinha medo de te perder. Parei de ser o homem de quem você se apaixonou porque pensei que aquele homem não era suficiente para te manter feliz. As palavras flutuaram entre eles como confissões sussurradas em um confessionário. Beatriz sentiu lágrimas picando em seus olhos, lágrimas que ela havia jurado não derramar nunca mais por Gustavo Pereira. E agora? Perguntou ela, sua voz quase inaudível. Agora o que você pensa? Gustavo levantou suas mãos entrelaçadas até a altura de seu coração. Agora eu penso que talvez seja a hora de parar de fugir de quem eu realmente sou. O interfone permaneceu silencioso, como se até mesmo o mundo exterior respeitasse a intimidade daquele momento de revelação mútua. A confissão de Gustavo havia criado um novo tipo de silêncio entre eles, um carregado não de tensão, mas de possibilidades. Beatriz sentia como anos de ressentimento cuidadosamente cultivados se desmoronavam diante da honestidade brutal de suas palavras. Ela havia esperado muitas coisas daquele encontro fortuito: frieza, cortesia forçada, talvez até mesmo hostilidade velada. Mas nunca havia esperado aquilo, o verdadeiro Gustavo emergindo das ruínas do homem que ela havia acreditado conhecer. Você se lembra do nosso último jantar juntos? Perguntou Beatriz, soltando finalmente suas mãos, mas permanecendo perto. Naquele restaurante japonês perto do Ibirapuera.
Você pediu saquê, embora odeie saquê, e falou durante 2 horas sobre o projeto do Rio de Janeiro, sem me perguntar uma única vez como havia sido meu dia. Gustavo franziu a testa, buscando em sua memória. Vagamente. Eu estava obcecado com os prazos de entrega. Eu havia feito a primeira ultrassonografia naquela manhã, continuou Beatriz, sua voz mantendo-se firme, apesar do tremor emocional que Gustavo detectou imediatamente. Eu havia ido sozinha, porque você disse que tinha uma reunião importante. A enfermeira me perguntou se eu queria ouvir o batimento cardíaco, e eu disse que sim, mas que também queria gravá-lo para meu marido. Gustavo sentiu como se o chão do elevador tivesse se aberto sob seus pés. Beatriz, eu não sabia... Porque você não perguntou, a interrompeu ela, mas sem crueldade. Cheguei em casa com aquela gravação no meu celular, disposta a te dar a notícia da maneira mais romântica possível. Eu havia preparado seu jantar favorito. Havia comprado aquele vinho chileno que você tanto gosta. Mas você chegou falando ao telefone, jantou enquanto revisava projetos. E quando finalmente desligou, a única coisa que você disse foi que estava cansado. Gustavo fechou os olhos, sentindo o peso da culpa se assentando em seu peito como chumbo derretido. Meu Deus, Beatriz, eu não sabia. Se eu soubesse. O que você teria feito diferente? Perguntou ela, sentando-se em frente a ele novamente. Você teria cancelado uma reunião? Você teria parado de revisar e-mails por 5 minutos? Para segurar minha mão. A pergunta pairou no ar, como uma acusação que Gustavo não podia refutar porque conhecia a resposta. Mesmo que ele soubesse, provavelmente teria tentado resolver a dor de Beatriz da única maneira que conhecia, trabalhando mais duro para prover melhor, construindo um futuro mais seguro, convertendo o amor em transações comerciais. Por isso eu me afastei. Continuou Beatriz, não pelos projetos recusados, não pelos jantares de negócios, não pela sua obsessão pelo trabalho. Eu me afastei porque percebi que você havia decidido amar sua carreira mais do que me amaria a mim jamais. Gustavo levantou a cabeça para olhá-la, seus olhos avermelhados por lágrimas que ele não havia derramado em anos. Pensei que estava sendo um bom marido. Pensei que te proporcionar segurança financeira era a maneira de te demonstrar o quanto eu te importava. Eu não precisava de segurança financeira, Gustavo. Eu tinha meu próprio trabalho, meus próprios ganhos. O que eu precisava era de um companheiro, não de um provedor. As palavras ressoaram no espaço fechado do elevador como verdades que haviam esperado 5 anos para serem pronunciadas. Gustavo percebeu que havia passado tanto tempo aprendendo a ser bem-sucedido que havia esquecido como ser humano. Você alguma vez me perdoará? Perguntou ele, sabendo que a pergunta era injusta, mas incapaz de contê-la. Beatriz o estudou por um longo momento, vendo em seu rosto o homem de quem ela havia se apaixonado, o homem que havia estado enterrado sob anos de ambição e medo. Eu já te perdoei há muito tempo. Respondeu finalmente. O que eu não sabia era se você alguma vez se perdoaria a si mesmo. O interfone crepitou subitamente. Senhores, sou Miguel novamente. Lamento informar que encontramos complicações adicionais. O tempo estimado de reparação foi estendido para 10 horas. Enviaremos água e algo para comer pelo duto de ventilação. Gustavo e Beatriz se olharam, compreendendo que o universo aparentemente havia decidido que sua conversa estava longe de terminar. O anúncio das 10 horas havia caído sobre eles como uma lápide, selando seu destino naquele espaço que havia se tornado confessionário, tribunal e, estranhamente, santuário. Gustavo permaneceu em silêncio por vários minutos após a revelação de Beatriz, processando a magnitude de sua cegueira emocional. 10 horas a mais significavam que eles teriam que enfrentar não apenas o passado, mas também decidir o que fazer com a informação que acabaram de trocar. Sabe o que é mais estranho? Disse Sofia,
quebrando o silêncio enquanto observava as luzes da cidade que se infiltravam pelas pequenas frestas do elevador. Que durante todos esses anos guardei essa gravação no meu celular. 3 segundos de batidas de coração que você nunca teve a chance de ouvir. Gabriel sentiu como se o ar tivesse sido arrancado de seus pulmões. Você ainda tem? Sofia pegou seu celular, um gesto que para Gabriel pareceu carregado de simbolismo. Durante o casamento deles, os celulares tinham sido muros entre eles, dispositivos que os separavam em vez de conectá-los. Agora, o celular de Sofia continha o som de uma vida que haviam criado juntos sem que ele soubesse. Não sei por que guardei, admitiu ela, navegando pelos seus arquivos de áudio. Talvez como um lembrete de por que eu precisava ser forte. Ou talvez porque era a única coisa tangível que me restava do que poderíamos ter sido. Gabriel estendeu a mão, não para pegar o celular, mas simplesmente para tocar a superfície que continha aquele fragmento de sua história perdida. Posso ouvir? Sofia hesitou, seus dedos tremendo levemente sobre a tela. Reproduzir aquela gravação seria abrir a última caixa de Pandora entre eles, libertar a dor que ela havia mantido cuidadosamente contida por 5 anos. Não tenho certeza se é uma boa ideia, murmurou ela. Por favor, pediu Gabriel. E havia uma vulnerabilidade tão grande em sua voz que Sofia sentiu como se estivesse vendo um homem completamente diferente daquele que conhecera. Preciso ouvir o que perdi. Com mãos trêmulas, Sofia pressionou o botão de play. O som que encheu o elevador era rítmico, constante, milagroso, a batida de um coração que existira por apenas 8 semanas, mas que representara todos os seus sonhos de futuro. Gabriel fechou os olhos, sentindo cada pulsação como um soco e uma carícia ao mesmo tempo. Era o som da paternidade que ele nunca experimentara, do filho que nunca soubera que havia perdido, da vida que ele havia estado construindo inconscientemente enquanto estava obcecado em construir prédios. Quando a gravação terminou, ambos permaneceram em silêncio. Gabriel tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto, a primeira vez que chorava desde a morte de seu pai, 10 anos atrás. Era nosso filho, sussurrou ele, como se pronunciar as palavras pudesse tornar a realidade menos dolorosa. Era nosso filho, confirmou Sofia, guardando o celular com cuidado. E ele teria seus olhos e minha teimosia. Provavelmente teria querido ser arquiteto e empresário ao mesmo tempo. Gabriel soltou uma risada abafada pelas lágrimas. Seria impossível de lidar. Seria perfeito, respondeu Sofia. E pela primeira vez em 5 anos, ela sorriu genuinamente ao falar de Gabriel. Permaneceram sentados no chão do elevador, compartilhando uma dor que estivera dividida entre eles por muito tempo. Gabriel percebeu que aquele momento, aquela troca de vulnerabilidade completa, era mais íntimo do que qualquer coisa que eles haviam compartilhado durante o casamento. Como você seguiu em frente? Perguntou Gabriel. Como você conseguiu reconstruir sua vida depois disso? Sofia considerou a pergunta cuidadosamente. No começo, não consegui. Passei meses me culpando, me perguntando se o estresse do nosso casamento se deteriorando havia causado a perda. Depois passei mais meses te culpando, imaginando conversas onde eu gritava tudo o que nunca te disse. E depois percebi que podia escolher entre ser vítima do nosso passado ou arquiteta do meu futuro. Escolhi construir algo novo. Gabriel admirou a força em sua voz, a maneira como ela havia transformado a dor em propósito. Você alguma vez quis tentar ter filhos de novo? Todo dia durante o primeiro ano, admitiu Sofia, mas não com qualquer um. Sempre imaginei que se algum dia tivesse filhos, seria com alguém que estivesse realmente presente, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. A mensagem implícita era clara, mas não cruel. Gabriel entendeu que havia perdido não apenas Sofia, mas também a possibilidade da família que haviam começado a criar sem saber.
De repente, o sistema de ventilação emitiu um som e uma pequena cesta desceu pelo duto, contendo 2 garrafas de água e alguns salgadinhos. Pelo menos não vamos morrer de fome, comentou Gabriel, tentando aliviar o clima. Não, respondeu Sofia, aceitando uma garrafa de água. Mas talvez a gente morra de sinceridade. Gabriel a olhou, vendo em seus olhos uma mistura de dor e algo que não vira em anos. Esperança. As horas haviam começado a se difuminar no elevador, criando uma bolha temporal, onde o passado e o presente se entrelaçavam sem as restrições do mundo exterior. Gabriel havia compartilhado um dos salgadinhos com Sofia, partindo-o meticulosamente ao meio, como costumava fazer durante seus piqueniques universitários no Parque Ibirapuera. Era um gesto pequeno, mas carregado de memórias que ambos reconheceram sem necessidade de verbalizá-las. "Sabe o que eu mais sinto falta?" perguntou Sofia, mordendo sua metade do salgadinho. "Das nossas conversas de domingo de manhã, quando a gente acordava tarde e ficava na cama falando sobre projetos que nunca construiríamos." Gabriel sorriu, lembrando vividamente daquelas manhãs preguiçosas, quando Sofia desenhava castelos impossíveis no ar, enquanto ele calculava mentalmente os custos de construção de suas fantasias arquitetônicas. Haviam sido os momentos mais felizes do casamento deles, quando o mundo se reduzia ao espaço entre seus travesseiros e as possibilidades eram infinitas. "O hotel subaquático nas Ilhas Maldivas", lembrou Gabriel. "Você disse que queria projetar quartos onde os hóspedes pudessem acordar cercados de peixes. E você calculou que precisaríamos de tecnologia de pressão subaquática que custaria mais que o PIB de alguns países", acrescentou Sofia, rindo genuinamente pela primeira vez na tarde. "Mas também disse que se alguém pudesse fazer funcionar, seria você", continuou Gabriel, surpreendendo-se com a facilidade com que as lembranças positivas emergiam uma vez que ele havia abaixado suas defesas. Sofia o olhou com curiosidade. "Não me lembro dessa parte, porque sussurrei quando achei que você estava dormindo", admitiu Gabriel. "Tinha medo de que, se te dissesse em voz alta o quanto eu achava você brilhante, você perceberia que merecia alguém melhor que eu." A confissão flutuou entre eles como uma revelação tardia. Sofia percebeu que Gabriel havia estado lutando contra suas próprias inseguranças durante todo o casamento, interpretando o amor dela por ele como uma ameaça constante à sua própria autoestima. "Gabriel", disse ela suavemente, "você alguma vez considerou que talvez eu te escolhi precisamente porque você era você? Que eu não precisava que você fosse perfeito, só que você fosse presente?" Gabriel ficou em silêncio, processando palavras que teriam mudado o curso do casamento deles se ele as tivesse ouvido 5 anos atrás. Durante toda a sua vida adulta, ele havia operado sob a premissa de que o amor devia ser conquistado através do sucesso, que seu valor como pessoa estava diretamente correlacionado com suas conquistas profissionais. "Como está sua vida agora?" perguntou Gabriel, mudando de assunto, porque a introspecção estava se tornando opressiva. "Além do trabalho, quero dizer. Você tem alguém?" Sofia sorriu com uma mistura de tristeza e diversão. "Você está me perguntando se tenho namorado, Gabriel?" "Estou perguntando se você é feliz", respondeu ele, embora ambos soubessem que a pergunta real era exatamente aquela que ela havia interpretado. "Tenho saído com algumas pessoas", admitiu Sofia. "Um colega arquiteto em Florianópolis, um professor de História da Arte, até um chefe que conheci numa inauguração. Homens bons, inteligentes, atenciosos." Gabriel sentiu uma pontada de ciúme que não tinha o direito de sentir. E nenhum deles me fazia rir como você quando imitava nosso professor de estruturas da faculdade. Nenhum deles entendia por que eu me emocionava tanto ao encontrar uma moldura do século XVIII perfeitamente conservada."
Nenhum deles sabia que eu preciso de café antes de poder manter uma conversa coerente pela manhã. As palavras de Sofia revelaram uma verdade que ela havia estado evitando por 5 anos. Que ela havia estado comparando todos os homens com Gabriel, não com o Gabriel bem-sucedido e obsessivo dos últimos anos do casamento deles, mas com o Gabriel dos domingos de manhã, aquele que construía castelos no ar com ela. E você? Perguntou Sofia, embora temesse a resposta. Você refez sua vida? Gabriel soltou uma risada sem humor. Tive reuniões que duraram mais que alguns dos meus relacionamentos desde o divórcio. A Camila, minha assistente, diz que eu afasto as mulheres com minha agenda de trabalho. A Camila ainda trabalha com você? Perguntou Sofia surpresa. Camila havia sido testemunha dos melhores e piores momentos do casamento deles. É a única pessoa na minha empresa que se atreve a me dizer quando estou sendo um idiota, respondeu Gabriel. Ela diz que desde o divórcio trabalho como se estivesse fugindo de alguma coisa. E você está? Perguntou Sofia. Fugindo de alguma coisa? Gabriel a olhou diretamente, seus olhos refletindo uma honestidade que havia demorado 5 anos para encontrar. Estou fugindo da possibilidade de voltar a arruinar algo importante. Sofia sentiu seu coração acelerar diante da implicação de suas palavras. E o que aconteceria se você parasse de fugir? Não sei, admitiu Gabriel. Pela primeira vez na minha vida adulta, não tenho um plano de 5 anos. Só sei que essas últimas horas com você foram mais reais do que qualquer coisa que eu tenha experimentado desde que assinamos os papéis do divórcio. O interfone permaneceu silencioso, como se até o mundo exterior tivesse decidido respeitar a intimidade daquele momento de reconexão. Sofia percebeu que estava vendo emergir o homem de quem se apaixonara, como se o Gabriel autêntico estivesse hibernando por anos e finalmente estivesse acordando. A temperatura no elevador havia aumentado consideravelmente com o passar das horas, obrigando Gabriel a tirar o paletó do terno pela primeira vez em todo o dia. Sofia havia afrouxado os primeiros botões de sua blusa azul marinho, um gesto que Gabriel lembrava vividamente das tardes quentes em seu apartamento de estudantes. A intimidade física do espaço fechado havia se tornado menos claustrofóbica e mais familiar. Você lembra da primeira vez que eu te disse que te amava? Perguntou Sofia de repente, surpreendendo-se com a pergunta. Gabriel sorriu, o primeiro gesto genuinamente feliz que ele mostrara em horas. No Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, na frente daquela escultura que você odiava. Você disse que se eu pudesse encontrar beleza em algo tão brutalmente masculino, então, provavelmente, você poderia se apaixonar por mim. E você respondeu que já sabia disso 3 meses antes, quando me viu chorando no cinema assistindo Cinema Paradiso. Continuou Sofia, a lembrança pintando um sorriso nostálgico em seu rosto. Você chorava porque o protagonista havia perdido sua chance de amor verdadeiro por ser muito orgulhoso, lembrou Gabriel, a ironia da situação o atingindo como um tapa. Que profético, não acha? Sofia o olhou com uma mistura de tristeza e compreensão. É isso que você acha que aconteceu com a gente? Que você foi muito orgulhoso? Gabriel passou as mãos pelo cabelo, um gesto que ele havia repetido tantas vezes durante aquelas horas que já havia perdido toda a pretensão de compostura. Acho que fui muitas coisas. Orgulhoso, sim, mas também covarde, obsessivo e terrivelmente cego. Cego para quê? Para que eu já tinha tudo o que precisava, respondeu Gabriel com uma voz quase inaudível. Tinha a mulher mais extraordinária do mundo, que me amava não pelo meu sucesso, mas apesar dos meus fracassos. Tinha uma parceira que entendia meus sonhos e que tinha os seus próprios. Tinha a possibilidade de construir algo real juntos, não apenas prédios, mas uma vida. Sofia sentiu como as lágrimas ameaçavam voltar. Durante 5 anos, ela havia fantasiado em ouvir exatamente aquelas palavras, mas agora que finalmente as ouvia,
Elas se sentiam tanto como uma validação quanto uma perda irreparável. Mas você perdeu, disse ela, não com crueldade, mas com a firmeza de alguém que havia aprendido a enfrentar a realidade sem romantizá-la. Perdi porque achei que te perder era inevitável, admitiu Gabriel. Meu pai perdeu minha mãe por trabalhar demais. O pai dele perdeu minha avó da mesma maneira. Achei que estava destinado a repetir o padrão, então decidi terminar antes que você me deixasse. Sofia piscou, surpresa com aquela revelação. Você nunca me contou sobre a história da sua família. Porque admitir que tinha medo teria significado admitir que era fraco, respondeu Gabriel. E Gabriel Montero não podia se dar ao luxo de ser fraco. Mas o Gabriel, que está aqui comigo agora, está admitindo todo tipo de medo, observou Sofia. O que mudou? Gabriel a olhou diretamente, seus olhos refletindo uma vulnerabilidade que ele havia mantido enterrada por décadas. Que percebi que prefiro ser fraco com você do que forte sem você. As palavras pairaram no ar do elevador como uma declaração que mudava fundamentalmente a natureza de toda a conversa deles. Eles não estavam simplesmente processando o passado. Estavam explorando a possibilidade de um futuro. Gabriel, começou Sofia, mas ele a interrompeu suavemente. Você não precisa dizer nada, murmurou ele. Só precisava que você soubesse que se eu tivesse a oportunidade de fazer as coisas de forma diferente, eu não seria o mesmo homem que você perdeu. Seria o homem que eu sempre deveria ter sido com você. Sofia estudou seu rosto, procurando sinais de manipulação ou falsidade, mas só encontrou uma sinceridade nua que a desarmou completamente. Aquele era o Gabriel de quem ela se apaixonara, mas amadurecido pela dor e pela perda. E que tipo de homem seria esse? Perguntou ela, sua voz apenas um sussurro. Um que escuta mais do que fala. Um que entende que o sucesso sem companhia é só barulho. Um que sabe que construir uma vida juntos é mais importante do que construir um império sozinho. Gabriel fez uma pausa, reunindo coragem para a pergunta que havia estado se formando em sua mente durante as últimas horas. Sofia, você acredita em segundas chances? O interfone escolheu aquele momento para crepitar. Senhores, boas notícias. Conseguimos progresso significativo. Estimamos mais 2 horas para o reparo completo. Ambos se olharam, compreendendo que seu tempo naquele confessionário improvisado estava chegando ao fim, e que em breve teriam que decidir se aquela conversa havia sido um encerramento necessário do passado ou o prelúdio de um novo começo. A pergunta de Gabriel sobre segundas chances havia ficado suspensa no ar, como uma proposição que exigia mais coragem do que Sofia tinha certeza de possuir. Durante 5 anos, ela havia construído cuidadosamente uma versão de si mesma que não precisava de Gabriel Montero, que havia superado a dor e havia florescido em sua independência. Agora, em questão de horas, aquele homem havia conseguido desmoronar todas as suas defesas com uma honestidade brutal que ele nunca havia mostrado durante o casamento deles. Segundas chances? Repetiu Sofia, comprando tempo enquanto organizava seus pensamentos. Gabriel, 5 anos atrás eu te pedi para lutarmos pelo nosso casamento. Eu te supliquei para me dizer o que estava realmente acontecendo com você. Eu te implorei para ir comigo à terapia de casal. Gabriel assentiu, aceitando o peso daquelas acusações. E eu te disse que não precisávamos de ajuda de estranhos, que poderíamos resolver nossos problemas sozinhos. Exceto que não os resolvemos, continuou Sofia, sua voz ganhando força. Nós os enterramos sob mais trabalho, mais projetos, mais desculpas, até que nosso casamento se tornou uma sociedade comercial, onde compartilhávamos despesas, mas não sonhos. Você está certa, admitiu Gabriel sem defensividade. Mas isso não conta para nada, que agora eu entendo o que fiz de errado, que estou disposto a fazer o trabalho que eu deveria ter feito então. Sofia se levantou,
precisando de movimento para processar a intensidade da conversa. O elevador se sentiu ainda menor quando ela começou a andar os 2 passos que o espaço permitia. Sabe qual foi o momento exato em que eu soube que nosso casamento havia terminado? Perguntou ela, parando na frente dele. Gabriel negou com a cabeça, se preparando para outra revelação dolorosa. Foi uma noite, 2 semanas antes de eu te pedir o divórcio. Você chegou em casa às 11 da noite, como sempre. Eu estava na sala lendo, te esperando como sempre. Eu te perguntei como tinha sido seu dia e você me disse produtivo, sem tirar os olhos do seu celular. Depois você subiu para tomar banho, jantou sozinho porque eu já tinha comido e você foi para a cama. Gabriel ouvia com uma atenção dolorosa, lembrando vagamente daquela rotina que ele havia repetido centenas de vezes. Mas o que realmente me quebrou, continuou Sofia, foi que no dia seguinte, quando me encontrei com a Camila no supermercado, ela me contou que você havia passado a tarde inteira ajudando um cliente idoso a entender um contrato, que você havia cancelado 2 reuniões para garantir que ele não fosse enganado, que você até o havia levado para jantar porque o homem estava sozinho. Gabriel franziu a testa, lembrando do Sr. Pereira, um viúvo que queria vender sua casa para se mudar. Perto da filha. Você vê a ironia? Perguntou Sofia. Você era capaz de mostrar compaixão, paciência e generosidade a um estranho, mas comigo, com sua esposa, você só tinha eficiência e cortesia. O golpe foi certeiro. Gabriel percebeu que havia reservado sua humanidade para o mundo exterior, enquanto em casa ele havia se tornado uma máquina de produtividade. Era porque com você eu me sentia seguro, murmurou Gabriel. Pensei que seu amor era incondicional, que eu podia ser a minha pior versão com você porque você me amaria de qualquer forma. E aí está o problema, respondeu Sofia, sentando-se novamente, mas mantendo a distância. Amor incondicional não significa que você pode parar de se esforçar. Significa que eu continuarei te amando enquanto você luta para ser a sua melhor versão, não que eu me conformarei com as migalhas da sua atenção. Gabriel sentiu a verdade daquelas palavras como um soco no estômago. Durante o casamento, ele havia dado como certo o amor de Sofia enquanto se esforçava para ganhar a aprovação de clientes, sócios e concorrentes. O que teria que acontecer para você considerar me dar outra chance? Perguntou Gabriel, sabendo que a pergunta era arriscada, mas incapaz de contê-la. Sofia o olhou por um longo momento, vendo em seus olhos uma vulnerabilidade que ela nunca havia presenciado. Você teria que me mostrar que realmente mudou, não apenas que sabe as palavras certas para dizer. Você teria que me mostrar que pode ser o homem que você foi comigo hoje, não apenas em crise, mas na vida cotidiana. E se eu pudesse? Insistiu Gabriel. Então, respondeu Sofia lentamente, talvez possamos começar como estranhos que se conhecem em um elevador, em vez de como ex-cônjuges carregados de história e expectativas. Gabriel sentiu uma faísca de esperança se acender em seu peito pela primeira vez em 5 anos. Estranhos em um elevador? Estranhos que têm uma conversa profunda durante uma emergência e decidem tomar um café quando são resgatados, explicou Sofia com um pequeno sorriso. Sem passado, sem promessas, apenas 2 pessoas explorando se existe algo real entre elas. O interfone crepitou novamente. Senhores, 1h30 a mais. A equipe de resgate já está no prédio. Ambos se olharam, compreendendo que seu tempo naquele espaço sagrado estava chegando ao fim e que em breve teriam que descobrir se a magia daquela conversa poderia sobreviver no mundo real. Os sons da equipe de resgate começaram a se infiltrar de cima do elevador, vozes masculinas coordenando o procedimento, o zumbido de ferramentas elétricas, o eco metálico de equipamentos sendo posicionados. Gabriel e Sofia se levantaram instintivamente, alisando suas roupas e se preparando para o retorno ao mundo exterior.
mas nenhum dos dois se moveu em direção às portas. Você está nervoso? Perguntou Sofia, observando como Gabriel passava as mãos pelo cabelo em um gesto que ela já havia reconhecido como sua maneira de lidar com a ansiedade. Aterrorizado, admitiu ele sem fingir outra coisa. Durante as últimas 10 horas, tive a conversa mais honesta da minha vida. Conheci uma versão sua que eu nunca havia visto e descobri aspectos de mim mesmo que eu não sabia que existiam. O que acontece se sairmos daqui e voltarmos a ser as pessoas que éramos antes? Sofia entendia perfeitamente seu medo. O elevador havia se tornado uma cápsula temporal onde as regras normais do mundo não se aplicavam, onde eles podiam ser vulneráveis sem consequências, onde o passado e o futuro haviam se desvanecido em favor de um presente intenso e transformador. Gabriel, disse ela suavemente, se aproximando dele, você lembra o que me disse sobre preferir ser fraco comigo do que forte sem mim? Ele assentiu, lembrando vividamente o momento daquela confissão. Aquela foi a declaração mais corajosa que você já fez, continuou Sofia. Não foi fraqueza, foi a força de escolher a vulnerabilidade autêntica sobre a invulnerabilidade falsa. Gabriel a olhou com uma mistura de gratidão e terror. Mas o que acontece se eu não conseguir manter essa versão de mim mesmo quando estiver cercado de reuniões, pressões, expectativas? Então você me ligará e me lembrará por que você escolheu mudar, respondeu Sofia, com uma simplicidade que o desarmou. E eu farei o mesmo com você quando sentir a tentação de voltar aos meus velhos padrões de autopreservação. Os sons de cima se intensificaram e uma voz ressoou através do interfone. Senhores, em 5 minutos iniciaremos o procedimento de abertura. Por favor, mantenham-se afastados das portas. Gabriel pegou as mãos de Sofia, um gesto que ele havia feito milhares de vezes durante o casamento, mas que agora se sentia completamente novo. Sofia, independentemente do que aconteça entre nós, quero que você saiba que essas horas com você me devolveram a esperança de que eu posso ser um homem melhor. E você me lembrou que o amor não precisa ser complicado, respondeu ela, apertando suas mãos. Que 2 pessoas podem escolher crescer juntas em vez de se afastarem quando as coisas ficam difíceis. O elevador se sacudiu levemente quando a equipe de resgate começou a trabalhar nas portas. Gabriel sentiu uma onda de pânico, não pela claustrofobia desta vez, mas pela perspectiva de que aquele momento mágico chegasse ao fim. E se não conseguirmos recriar isso lá fora? Perguntou ele, sua voz quase inaudível. Então saberemos que precisamos desse tempo para cicatrizar, respondeu Sofia. Mas Gabriel, não acho que sejamos as mesmas pessoas que entraram nesse elevador hoje à tarde. Mudamos aqui, os dois. E essa mudança não desaparece só porque as portas se abrem. Um raio de luz começou a filtrar pelas portas enquanto a equipe de resgate as forçava lentamente. Gabriel e Sofia se olharam, compreendendo que, em questão de minutos, estariam de volta às suas vidas separadas, com telefones tocando, responsabilidades esperando e o mundo real exigindo sua atenção. O café ainda está de pé? Perguntou Gabriel, sua voz carregando tanta esperança quanto vulnerabilidade. O café ainda está de pé, confirmou Sofia. Mas, Gabriel, quando sairmos daqui, não quero que você me ligue imediatamente. Quero que você leve 1 semana para processar tudo isso, para ter certeza de que o que sente é real e não apenas nostalgia intensificada pela situação. Gabriel franziu a testa. 1 semana? 1 semana, repetiu Sofia firmemente. Se depois de 7 dias de volta à sua vida normal, você ainda quiser explorar a possibilidade de conhecer a nova Sofia, então me liga. Mas preciso saber que você não está reagindo apenas ao momento, mas tomando uma decisão consciente sobre o futuro. As portas do elevador se abriram completamente, revelando um grupo de técnicos com capacetes amarelos e uniformes da empresa de manutenção.
A luz do corredor os banhou, dissolvendo a intimidade dourada que havia definido as últimas 10 horas. "Vocês estão bem?" perguntou um dos resgatadores, estendendo a mão para ajudá-los a sair. Gabriel e Sofia se olharam uma última vez no espaço que havia sido seu confessionário, seu lugar de cura, seu ponto de partida para algo novo. "Sim", responderam em uníssono, "estamos bem." Mas enquanto saíam do elevador para a realidade que os esperava, ambos sabiam que nada voltaria a ser exatamente igual. A semana seguinte ao incidente do elevador se estendeu diante de Gabriel como um deserto emocional que ele precisava atravessar antes de poder contatar Sofia. Cada dia se sentia como um teste de sua transformação, uma oportunidade de demonstrar que as mudanças experimentadas nessas 10 horas de confinamento eram genuínas e duradouras, não simplesmente o produto de uma situação extrema. Na segunda-feira de manhã, Gabriel chegou ao seu escritório na Torre Rio e parou em frente ao elevador panorâmico, lembrando vividamente cada momento da conversa que havia mudado sua perspectiva sobre tudo. Camila, sua assistente, o encontrou imóvel em frente às portas fechadas. "Senhor Monteiro, o senhor está bem?" perguntou com a preocupação genuína de alguém que havia trabalhado com ele por 8 anos. Gabriel se voltou para ela, e Camila se surpreendeu ao ver algo diferente em seus olhos, uma suavidade que não se lembrava de ter visto desde os primeiros anos após seu divórcio. "Camila, cancela todas as minhas reuniões desta tarde. Quero que você revise minha agenda das próximas semanas e elimine tudo o que não for absolutamente essencial." Camila piscou, confusa. Em todos os anos que trabalhava para Gabriel, nunca o havia ouvido pedir que sua carga de trabalho fosse reduzida. "Posso perguntar por quê, senhor?" Gabriel sorriu, o primeiro sorriso genuíno que Camila havia visto em meses. "Porque percebi que tenho confundido estar ocupado com estar vivo, e está na hora de eu aprender a diferença." Durante aquela primeira semana, Gabriel implementou mudanças que teriam sido impensáveis apenas dias antes. Começou a sair do escritório às 6 da tarde, horário que seus funcionários consideravam praticamente escandaloso. Se inscreveu em aulas de yoga para controlar sua ansiedade, algo que teria considerado perda de tempo produtivo no passado. Mas, surpreendentemente, começou a ter sessões semanais com um terapeuta, o Dr. Ricardo, recomendado por Camila. "O que o trouxe à consulta?" perguntou o Dr. Ricardo durante sua primeira sessão na quarta-feira. "Passei 10 horas preso em um elevador com a única mulher que eu realmente amei", respondeu Gabriel com uma honestidade que o surpreendeu. "E percebi que não faço ideia de como ser um parceiro. Só sei como ser um provedor." Na quinta-feira, Gabriel fez algo que não fazia há 5 anos. Visitou o túmulo de seu pai no cemitério do Araçá. Sentou-se ao lado da lápide de mármore e começou uma conversa que havia adiado por décadas. "Pai, acho que entendi mal seu legado", murmurou, colocando flores frescas no túmulo. "Pensei que você me havia ensinado que o trabalho era o mais importante, mas agora percebo que você trabalhava tanto porque não sabia como expressar amor de outra maneira. Não quero repetir esse erro." Na sexta-feira, Gabriel recebeu uma ligação inesperada. Era Ana, a irmã de Sofia, com quem ele havia mantido uma relação próxima durante seu casamento. "Gabriel, Sofia me contou sobre o elevador", disse Ana sem rodeios. "Queria te ligar para te dizer algo que nunca pude te dizer durante o divórcio." Gabriel se tensionou, preparando-se para reprimendas justificadas. "Sempre soubemos que você a amava", continuou Ana. "Mas também vimos como sua maneira de amar estava a destruindo. Minha irmã precisava de um companheiro, não de um pai provedor. Se você realmente mudou, se realmente pode ser o homem de que ela precisa, então tem minha bênção. Mas, Gabriel, se você machucá-la de novo, não haverá segunda chance." No sábado, Gabriel fez algo revolucionário. Não trabalhou. Em vez disso, caminhou pelo Parque Ibirapuera,
observando as famílias desfrutarem do dia ensolarado, lembrando os domingos que havia passado ali com Sofia durante seus primeiros anos juntos. Sentou-se no mesmo banco onde a havia pedido em casamento e se perguntou que tipo de pedido faria agora, com a sabedoria que havia ganhado através da dor. No domingo à noite, enquanto se preparava para a semana que determinaria seu futuro, Gabriel recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido. A exposição de arquitetura contemporânea no Museu de Arte de São Paulo. Terça, às 19 horas. Se você quiser aquele café, me encontre lá. Uma arquiteta que você conheceu em um elevador. Gabriel leu a mensagem 3 vezes, sentindo seu coração acelerar pela primeira vez em dias. Sofia havia escolhido um lugar público e neutro, um espaço onde poderiam se comportar como os estranhos que haviam decidido ser, mas também um lugar que falava diretamente à sua paixão, compartilhada pelo design e construção. Respondeu simplesmente: estarei lá. Um empresário que aprendeu algo sobre si mesmo em um elevador. Na segunda-feira de manhã, Gabriel chegou ao seu escritório com uma energia diferente. Tinha 24 horas para demonstrar que podia manter suas novas prioridades, mesmo quando o mundo real pressionava por sua atenção. Era seu exame final antes do encontro que poderia mudar o resto de sua vida. Gabriel chegou ao Museu de Arte de São Paulo 15 minutos antes do horário combinado, mas não por ansiedade, e sim pelo genuíno desejo de observar as obras de arquitetura contemporânea que estariam vendo juntos. Ele havia aprendido durante aquela semana transformadora que a pontualidade podia ser um ato de respeito, não apenas de eficiência. Quando viu Sofia entrar no museu, vestida com um vestido verde esmeralda, que ele não se lembrava, mas que a fazia parecer luminosa sob as luzes do museu, sentiu algo que não havia experimentado em anos: nervos de primeiro encontro. Aproximou-se dela com passos medidos, lembrando que haviam combinado se conhecer como estranhos. "Olá", disse simplesmente, estendendo a mão como havia feito no elevador. "Olá", respondeu Sofia, aceitando o cumprimento com um sorriso que continha tanta cautela quanto esperança. Começaram a caminhar pela exposição sem pressa, parando em frente a maquetes de projetos que nunca haviam sido construídos, designs visionários que existiam apenas na imaginação de seus criadores. Gabriel notou como Sofia estudava cada peça com a intensidade que ele lembrava, mas havia algo novo em sua maneira de observar. Uma serenidade que ela não possuía durante seu casamento. "O que você acha daquele?", perguntou Gabriel, apontando para uma maquete de vidro que representava um edifício impossível, todo curvas e espaços flutuantes. "Lindo, mas impraticável", respondeu Sofia depois de um momento de contemplação. "Acho que o arquiteto se apaixonou tanto pela ideia que se esqueceu das pessoas que teriam que viver nele." Gabriel assentiu, compreendendo que estavam falando de algo mais do que arquitetura. "Você acha que é possível criar algo que seja tão bonito quanto funcional?" "Absolutamente", respondeu Sofia, olhando-o diretamente. "Mas requer que o designer entenda realmente as necessidades de quem habitará o espaço, não apenas suas próprias visões estéticas." Pararam em frente a uma instalação que mostrava a evolução de um projeto ao longo de décadas. Os planos originais, as modificações durante a construção, as adaptações que os habitantes haviam feito com o tempo. "Isso me fascina", murmurou Sofia. "Como os edifícios vivos mudam e crescem com as pessoas que os habitam." "E os relacionamentos?", perguntou Gabriel. "Também podem evoluir assim?" Sofia olhou para ele com uma intensidade que lhe lembrou aqueles momentos no elevador quando ambos haviam abaixado todas as suas defesas. "Acho que os melhores relacionamentos são como os melhores edifícios. Têm fundamentos sólidos, mas estruturas flexíveis que podem se adaptar sem entrar em colapso." Chegaram ao final da exposição sem perceber quanto tempo havia passado.
Gabriel se viu desejando que a tarde se estendesse indefinidamente, não por nostalgia, mas pelo genuíno prazer da companhia de Sofia. "Aquele café ainda é uma possibilidade?" perguntou, tentando manter o tom leve, mas incapaz de ocultar completamente a esperança em sua voz. "Tem um lugar tranquilo perto daqui", respondeu Sofia. "Sirvem o melhor café de São Paulo, segundo meus critérios completamente subjetivos." Enquanto caminhavam para a cafeteria, Gabriel reuniu a coragem para a pergunta que havia estado formulando durante toda a semana. "Sofia, o que você procuraria em um novo relacionamento?" Pergunto sério, como alguém que quer entender o que significa realmente estar com outra pessoa. Sofia parou no meio da rua, surpresa com a profundidade da pergunta. "Procuraria um companheiro de construção", respondeu depois de refletir. "Alguém que entenda que um relacionamento não é um refúgio do mundo, mas uma base da qual explorá-lo juntos. E como essa pessoa saberia que é a companheira certa? Porque escolheria crescer comigo em vez de tentar me mudar. Porque veria nossas diferenças como complementos arquitetônicos, não como obstáculos a superar." Chegaram à cafeteria, um pequeno local com mesas de madeira e janelas que davam para uma praça tranquila. Sentaram-se frente a frente e, pela primeira vez em 8 anos, Gabriel pediu um café puro, sem verificar seu telefone, sem pressa para chegar a nenhum outro lugar. "Gabriel", disse Sofia quando chegaram suas bebidas, "quero que você saiba que esta semana pensei muito em nossa conversa no elevador." Gabriel assentiu, preparando-se para qualquer possibilidade. "Decidi aceitar o projeto do Palácio dos Duques de Caxias. Vou me mudar para o Rio de Janeiro em 2 meses. Gabriel sentiu uma mistura de emoção e terror. "E nós?" Sofia sorriu, o primeiro sorriso completamente livre de reservas que ela havia mostrado em toda a tarde. "Acho que temos uma oportunidade real de construir algo novo juntos. Não de reconstruir o que tínhamos, mas de criar algo completamente original." Gabriel estendeu a mão sobre a mesa, e quando Sofia a pegou, sentiu que estavam colocando a primeira pedra de uma estrutura que poderia durar a vida toda. "Sabe o quê?" disse Gabriel. "Acho que vou precisar dos serviços de uma arquiteta extraordinária para projetar o futuro que quero construir." "Conheço alguém perfeita para o trabalho", respondeu Sofia, entrelaçando os dedos com os dele. "Mas te aviso, ela trabalha exclusivamente com clientes que estão dispostos a se comprometer completamente com o projeto." "Não faria de outra maneira", murmurou Gabriel, e pela primeira vez em sua vida adulta, realmente dizia isso com seriedade. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa. Dê um like e comente abaixo o que você achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.